Bruna, testando o som, tá bom, hein, Bruna? Boa, obrigado pessoal que tá chegando aí. Deixa eu chamar o nosso convidado. Ei, Julinho, doutor Danilo. Vou chamar ele aqui. Julinho, você se comporta hoje, viu, Julinho? Esperando o nosso convidado, doutor Danilo, bater um papo bem bacana. Cadê ele? Michele, Marquinhos. Ô, Marquinhos, saudade. Saudade do Marquinhos, nutricionista, Mayra, Gustavo. Cadê o nosso convidado? Deixa eu chamá-lo de novo. Principalmente para o pessoal aí que mexe com treinamento, né? Treinamento, academia e tal. A gente vai falar um pouquinho aí sobre um público bem bacana, né? Um público aí que tem uma ascensão. A gente vai explicar o porquê. Deixa eu só tentar ver por que eu não estou conseguindo chamar o Danilo aqui. Adicionar. Rodrigo, o grande amigo Rodrigo, lá do Cianorte. Opa! Aê! Meu grande irmão, doutor Danilo. Muito boa noite, meu grande amigo Rafael. Como é que você tá, meu irmãozinho? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vocês estão aí? Fiquei sabendo de muitos casos na região, muitos casos de Covid, está mudando todo o contexto da cidade, né? Tá complicado, né? Acabou de fazer, você atrasou um pouquinho, pessoal, peço desculpas, acabou de fazer uma live aqui, a minha esposa, secretária de saúde do município, e prefeito, para explicar um pouquinho aqui como é que está o quadro de Covid. Teve mais um óbito relacionado às complicações por causa do Covid, então a população tem que estar ciente do que está acontecendo, né? Então a gente vem aqui para passar as informações, precisa atrasar um pouquinho. Mas estamos aí. Vamos lá, vamos começar então. Primeiramente agradecer a todos aqui que estão presentes, nossos amigos aí, Danilo. Tá o Julinho, tá o Rodrigo, tá o pessoal aqui da nossa velha guarda, né? Vamos contar um pouquinho, o Henrique, o Cabeça, todo mundo. Sim. Muito boa noite aí todo mundo, né? Muito boa noite aos meus grandes amigos aí, o Henrique, já viu o Rodrigo por aí, né? O grande profissional de educação física também na cidade de Cianorte, vizinha nossa aqui. Muito boa noite aos seguidores do Rafael, aos novos seguidores que estão entrando, né? Para ter alguns aí. Hoje, o professor Rafael, né? Aí na região. Um abraço para a Fátima do Sul, para a Vicentina, para a JTI, para a Glória, para a Deodata, toda, né? É muito legal, né? 24 anos aí vivendo em Fátima do Sul, então é uma honra estar falando com esse pessoal aí da região, tá? Gustavo chegou aí, todo mundo. Se eu posso estar respondendo todas as perguntas aí, vamos ver o que está acontecendo aí. Doutor Danilo, vamos começar então o nosso bate-papo, né? O pessoal tá...
tá vindo um retorno aqui para mim, cara, e eu acho que deve ser de algum som seu aí, hein? Você não quer tirar o fone? Bom, vamos tentar, que outra vez que eu fiz a live aqui deu eco, aí ficou pior. Pessoal, como é que tá aí o som aí para vocês? Vou tirar um pouquinho aqui. Esse ficou melhor para você. E aí? Aqui Melhorou, tá bicho, melhorou bem. Mas tem que ver pro pessoal se não tá dando eco. E aí, pessoal, como é que tá? Tá bom, Rodrigo? Dá um retorno pra gente aí, pessoal, se tá dando eco, alguma coisa aí. Aqui tá tranquilo. Beleza. Aí, fechou. Vamos lá. Vamos lá, então. Só pra gente então iniciar, doutor Danilo, nosso grande amigo, nutrólogo, né? Não vou falar todas as profissões, né, Danilo? Dentista e tal, porque é muito. Mas eu queria agradecer imensamente aí você ter aceito o convite, bater um papo com a gente aí, falar um pouquinho do seu trabalho, do que você está fazendo, e quero já parabenizar um excelente trabalho. Eu venho acompanhando você aí nas redes sociais, com os seus clientes, seus pacientes, né? E trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente aqui. Nós temos bastante pessoas da área, pessoas que não são da área, e pessoas que têm uma curiosidade em entender um pouquinho o que nós vamos abordar aqui. Queria, primeiro, a gente começar falando um pouquinho sobre você aí, a sua formação e o seu trabalho. Bom, boa noite a todo mundo aí. Eu sou o doutor Danilo, eu sou médico, né? Eu fiz a pós-graduação em nutrologia, atuo nessa área aqui na cidade de Maringá, Campo Mourão e Presidente Prudente. Também sou dentista, como o Rafael falou, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre longevidade, vida saudável e abordar um pouquinho a respeito de menopausa, climatério, né? Que eu acabei de ver até o Ângelo entrando aí, ó, que é um grande ginecologista da cidade de Dourados. Quem precisar, só correr lá, né? Vou falar um pouquinho da área dele, mas ele está assistindo aí, vou até ficar meio constrangido aí, mas a gente vai falar da questão do climatério e menopausa associado com alimentação, né? E atividade física, que é a minha área e a área do professor Rafael. Né? Nós vamos estar abordando isso aí no decorrer da nossa exposição aqui. Perfeito. Danilo, doutor Danilo. Pode cortar a informalidade aí, nós somos grandes amigos. E mas nós estamos aqui a trabalho, doutor Danilo, meu grande amigo. Vamos falar um pouquinho. Aqui, ó. Um abraço para a Kelly Quiles, que está me surpreendendo cada dia mais com as pedaladas dela aí, ela e o esposo Claudinei, o filho dela, o Toninho, que está cortando as estradas aí da região aí com a bicicleta deles aí. Mudou o hábito completamente, que nós vamos falar a respeito agora, né? Isso, perfeitamente. Eu queria a gente pegar só um pouquinho de uma metodologia e a gente fazer essa mudança de hábito, né? Mas assim, como a gente vai bater um pouco mais para frente questão de climatério, menopausa, as questões aí, não também, pessoal, não só do público feminino, também do masculino, né? A gente vai falar um pouquinho também dos homens aí, da longevidade masculina. Mas, Danilo, a menarca, né? A menstruação, ela é uma fase importante das mulheres aí e tal. E fala um pouquinho para nós desse processo, de a gente entender lá no final como é que a gente vai chegar lá no final da vida do ciclo menstrual da mulher, rapidamente assim. Então, primeiramente, né, nascemos, as meninas, né, como o Rafael falou sobre a menarca, né, vem a menarca aos 11, 12, 13 anos, e temos o período reprodutivo, né, que nós não sabemos ao certo, não temos a idade certa para parar esse período reprodutivo, né? Varia aí de 20 a 25 anos aproximadamente, ou um pouco mais ou um pouco menos, né? Que a gente fala de menopausa precoce antes dos 39 anos, menopausa tardia após os 50 anos, né? E esse período é muito importante para o desenvolvimento do metabolismo da mulher, né? Na reprodução, né? Na fase reprodutiva,
até diminuir quando chega no climatério, que é o período que antecede a menopausa, e a menopausa definitiva, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E cada fase desse ciclo, né? Nós temos algumas particularidades na parte hormonal, na parte que cabe muito às pacientes do sexo feminino, que incomodam muito, que é a gordura, que é, né, o sobrepeso e etc. E nós vamos falar mais dos sintomas um pouquinho mais para frente. Perfeito, acho que é um ponto que realmente a gente não combinou essas coisas, mas é o que eu acho que é interessante a gente conversar. Não. Era justamente, o pessoal que está aí, que está acompanhando a gente, que fica até um pouquinho, até o final da live, justamente vai falar sobre a relação que tem do percentual de gordura, da alimentação, com a questão da menorreia, a questão da menopausa, entender o que é o climatério. Eu fiz uma perguntinha bem rápida nos stories, perguntando se as pessoas entendiam um pouquinho se elas sabiam que a atividade física estava correlacionada aí à menopausa e tal, e 43% das pessoas que responderam a pesquisa não sabiam, né? E o professor Rafael colocou uma coisa muito importante lá, que foi um gráfico, onde tem a parte do ciclo que engorda mais, tem a parte do ciclo que faz você transformar a gordura em músculo, tem a parte do ciclo que você tem que ficar quietinha, relaxada, e tem a parte do ciclo onde você está estressadíssima e que você não consegue fazer nada. Entendeu? Quem aproveitou, olhou os stories e viu aí, aproveitou essa situação. Nós não vamos falar isso agora porque fica muito amplo, né? O nosso bate-papo aqui, que é apenas 1 hora, e nós temos bastante coisa para falar na questão de longevidade e vida saudável. Rafael, eu não posso deixar de falar do meu grande amigo, do meu professor, Dr. Burkhardt, que é o Dr. Juliano Burkhardt, um grande amigo meu. Nós vamos fazer uma live mais para frente sobre vitamina D. Na minha opinião, é um dos papas que estudam mais vitamina D no Brasil, é o Dr. Juliano Burkhardt, que é um grande amigo meu, que está se recuperando de um procedimento cirúrgico cardíaco aí. Um abraço para o meu amigo aí, até me mandou uma mensagem ontem, e eu agradeço aí. Pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, o aviãozinho. Clica nele, manda para os seus amigos, que a live só está começando. Vai lá, Rafael. Eu gosto do Danilo porque ele é bem despojado, ele já faz live há muito tempo, ele está me ensinando nesse caminho aqui de como a gente mexer com isso, com essa ferramenta. Danilo, vamos só então. O que é o climatério, para vocês entenderem? Climatério e menopausa, tem diferença? É a mesma coisa? Tem diferença. O climatério é tudo que antecede a menopausa, né? O climatério é aquela fase de transição que a gente fala, né? É a fase que a mulher começa a ter os sintomas, né? De leve, moderado, até os mais graves, né? Que acontece? É um período, é uma fase da mulher que a gente não sabe por quanto tempo vai durar. E a gente está aqui para preparar ela, né? Para que ela não tenha tantos sintomas. E isso envolve uma boa alimentação e uma atividade física. Aí as pacientes perguntam e vão se relacionar, as que estão nesta fase, né? Quais são os sintomas, né, do climatério? Quais são os sintomas que antevêm a menopausa, que é o cessamento da menstruação por completo, né? Então, assim, um dos principais, as que têm mais queixas, né? É os fogachos, são aqueles calorões, né? Que é da faixa do tórax para cima, é um calor absurdo que o paciente chega lá e fala, doutor, esse ar-condicionado não está dando conta, não, eu tô com calor, entendeu? Isso é um dos principais sintomas de diagnóstico de climatério, né? Aquela diminuição do apetite sexual, secura vaginal, obesidade, o que acaba acontecendo? Ela começa a ter irritabilidade, né? Ela começa a ter desânimo, e aí acaba descontando na comida por ansiedade, né? Diminuição do tato, né? O que acontece? A pele vai começa a ficar um pouquinho mais fina, qualquer batidinha começa a ficar roxo, entendeu? E a paciente chega lá e fala assim, doutor,
tô toda roxa. Aí você vai fazer uma investigação mais a fundo, você vai ver que ela está na fase do climatério. Pacientes que têm predisposição à osteoporose, né? A diminuição de cálcio, de conversão de cálcio, lá na diminuição da massa óssea, né? Que o professor Rafael vai falar dos exercícios que pode melhorar cada uma área dessa particularidade, né? Que isso tem uma importância grande, né, com a atividade física, e a atividade física e o exercício físico tem que ser específico, que o Rafael vai falar, né? Infecção urinária repetida, né, porque faz atrofia, né, no órgão genital da mulher, né, fazendo atrofia, também vai fazendo atrofia dos órgãos urinários, né? Dor articular, a paciente chega lá e fala assim, doutor, eu tenho fibromialgia. Não, a gente vai fazer uma investigação. Ela não tem fibromialgia, ela tem sintomas do climatério, né? Que esse período pode ser de 10 anos, 7 anos, 5 anos. Nós não sabemos. A gente precisa tá se preparando para isso, né? Então, para todas as mulheres nessa faixa etária de 30 a 40 anos, a gente já fala, ó, você tem que se preparar para o climatério, que ele está chegando. E você tem que se preparar para entrar na menopausa muito bem, entendeu? Uma coisa muito importante que vem no decorrer da obesidade, né? Aquelas mamas muito densas, né? Ela fala, doutor, tô toda inchada, né? Tô feia, tô, né, amargurada. Chego em casa, meu marido não quer nada comigo, ele, né, não tá mais olhando para mim daquele jeito. E isso vai, né, ativando o psicológico também. Então, é multifatorial, atua no psicológico, né? É complicado. Não é uma doença, é um período que você precisa passar por ele. Mas dá para a gente poder entrar nesse período preparado. A gente, tá lá, é aquele dia, é aquela época. Então, peraí, vamos nos preparar para que isso não aconteça. E o que acontece? Começa a ter ciclos menstruais irregulares. E aí, no período de 12 meses, se você não tiver a menstruação, aí a gente entra no período que é a menopausa, né? Que vai diminuindo todos os sintomas, né? Vai caindo o estrogênio, vai caindo a progesterona, vai caindo todos os hormônios. E aí a gente entra fazendo a reposição hormonal, se necessário, né? Se a gente vê que está muito exacerbante o quadro da paciente, né? A gente tenta intervir. Fazendo uso também de ansiolíticos, né? Mas você sabe, o Rafael sabe, e quem acompanha a gente sabe que a gente preza muito a alimentação e a atividade física e os fitoterápicos do que os medicamentos em si, né? A gente vai para uma outra linha, que é uma linha um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado do paciente entender, da gente poder mudar a mentalidade, a cultura deste paciente que aprendeu a vida inteira a comer as coisas com óleo vegetal, aquela fritura, tomar Coca-Cola, etc, etc. Eu estou falando assim, do modo geral, tá? Os produtos industrializados, de modo geral, são prejudiciais com certeza, né? Então, a gente faz com que o paciente se prepare para tudo isso. Estou vendo aqui a nossa amiga Cássia Butarello, né? A Suélia, a Sheila. Estão aqui falando assim, vamos pular essa fase? Não, nós temos que passar por ela. Não tem, cara. Ó, pessoal, deixa eu já avisar então, pessoal, vai mandando as perguntas que tiverem dúvidas aí, né? Se a gente poder tá respondendo, a gente vai estar com certeza aqui. Se a gente não puder também, depois a gente fala no direct aí. Mas a Cássia tem um projeto muito bacana de relacionamentos, né? Lá em Dourados, ela faz bastante live e a empresa dela que também é totalmente saudável, porque é peixes, né? É peixes e nós temos uma particularidade na fase da menopausa, do climatério e menopausa, que é a adição de um suplemento, né? Que eu não posso deixar de falar, que é o ômega 3.
que está presente nos peixes, né? Está presente na maior quantidade nos peixes. Então, o ômega 3, para mim, ele é um dos mais fascinantes para ajudar no período do climatério e menopausa. Mas não só para isso, mas o ômega 3, se o pessoal que me conhece, meus pacientes, sempre perguntam para mim, doutor, você toma um suplemento? Claro que eu tomo. Só que eu tenho 3 suplementos que eu não posso deixar de tomar, que é o quê? O ômega 3, a vitamina D e o whey protein, né? Esses 3 eu não deixo de tomar nunca. E eu acho que isso aí tem que ser para todo mundo, porque a gente não consegue fazer absorção desses nutrientes, desse suplemento da alimentação. Então, a gente tem que suplementar de forma abundante. E a Cássia tem a loja de peixe dele, a boutique, né, de peixes frescos lá em Dourados, que é fonte de vitamina, é fonte de ômega 3, muito bom para a nossa longevidade e vida saudável. Beleza, só para a gente entender um pouquinho o pessoal aí, a gente está falando, vai falar de longevidade, né? Então, assim, a gente só está focando, por enquanto, no problema, né? Tentando explicar o problema, tentando explicar o que é o climatério, o que é a menopausa. E, assim, a gente vai entrar um pouquinho falando, como o doutor Danilo falou, eu estou com 36 anos, 37 agora em agosto, comendo coisa errada, né? Fazendo de uma forma totalmente errada. Não é que eu não vá conseguir mudar de uma hora para outra. Uma hora eu tenho que fazer o start para fazer o início, né? Uhum. E o mundo, aliás, o Brasil está ficando um país bem mais velho, né? Assim, as pessoas vão ficar mais idosas, a fase produtiva ela vai diminuir. E aí tem uma preocupação muito grande pelos profissionais da saúde em como a gente vai conseguir manter, de uma certa forma, o estado saudável, não físico perfeito. Acho que é aqui que a gente tem que dividir. Vamos falar de estado saudável, vai falar da suplementação. Nesse momento não é para o atleta, vai ter outra parte do atleta. Esse momento para a gente ficar de uma forma mais saudável, para passar pela menopausa, a gente, né, ter essa diminuição do hormônio com o menos efeito possível, né, a gente retardar esses efeitos aí. Uhum. Doutor Danilo, eu sei que eu tenho que começar agora a fazer uma dieta. A gente pensa em dieta, já pensa aquela cortar na restrição, né? Na dieta, na verdade, não é isso. Eu comer melhor, né? Eu comer de uma maneira mais saudável. Mas eu preciso de ajudas profissionais, né? Eu preciso do profissional de educação física, eu preciso do nutricionista, eu preciso do nutrólogo, eu preciso dele para ele me orientar. Eu quero hoje, gostei da live, eu quero entrar em contato com o Danilo. Como é que é o procedimento? Como é que mais ou menos a gente entender um pouquinho? Então, Rafael, nós estamos em Maringá, né? Nós estamos também em Campo Mourão e em Presidente Prudente, né? Qualquer uma das 3 unidades vai encontrar a gente, né? Então, é só adicionar a gente no Instagram, mandar um direct que a gente vai direcionar para quem estiver mais perto, né? A consulta sempre ela é personalizada, né? Ela é presencial na primeira e as posteriores podem ser por teleconsulta se o paciente não conseguir chegar até estiver longe, né? Que eu atendo vários pacientes de fora. E eles às vezes preferem a teleconsulta, porque às vezes é só um ajuste, né? Alguma coisa para a gente ajustar, fazer alguma coisa, uma dica, uma orientação. Então, assim, a primeira consulta, eu quero que ele esteja aqui, porque eu preciso ver o paciente, preciso conhecer o paciente, eu preciso entender o que o paciente quer, a pretensão dele. O paciente fez errado a vida toda. Eu tenho pacientes de 60, de 70 que querem mudar. Dá para mudar ainda, né? Dá para a gente atingir uma longevidade daquele período para frente. Eu tenho paciente que de 18, 19 anos que já está preocupado. Que nem eu vejo uma pergunta aqui, ó. Mulheres que iniciam atividade física quando jovens, os sintomas da pré-menopausa são menores? Daniele, é óbvio que tudo que a gente fizer para o nosso benefício, que nós sabemos cientificamente, a gente atinge uma longevidade e vida saudável e a gente passa por esse período que é o nosso tema, que é o climatério e a menopausa, a gente passa desapercebido. Então, você fazer uma avaliação precoce é melhor do que mais tardia. O Rafael falou assim,
Nutricionista, muito importante. Profissional de educação física é o mais importante. O profissional de educação física, esses dias eu fiz uma live com o Carlos, acabou de entrar aí também, o Carlos 4x1 lá de Dourados, um amigão nosso, meio do Rafael, né? Foi até calouro do Rafael, eu acho, né? O profissional de educação física é um dos mais importantes, que é o que está mais íntimo do paciente, é o que está todo dia lá no paciente. Nós, médicos, fazemos avaliação, ele retorna de 30 a 60, a 90, a 6 meses, a 1 ano, entendeu? Então, o profissional de educação física está todos os dias. Só que tem um outro profissional de saúde que tem que incluir nisso aí, que é o psicólogo. Muitos pacientes não conseguem atingir o objetivo sozinho, entendeu? E às vezes ele precisa de uma avaliação psicológica, porque algo está por trás ali, que nem minha mãe fala, né? Se você falar alguma coisa da minha mãe, e vai estar gravado, tá? Só para... Beijo, Isabel. Ah, tudo bem. Muita gente é fã dela aí também, não tem problema. Mas assim, as pessoas parece que tem uma gata nas costas, segurando, você entendeu? E isso fica cômodo, né? E o que acontece? Ela acaba não conseguindo desempenhar e ela não sabe o porquê. E a gata tá enroscada nas costas, não deixando fazer nada. Olha lá, ó. Olha lá, ó, todo mundo dando risada. Falou da Bel, todo mundo deu risada. Ó, Cacá falou, ela é linda assim também. É linda pra mim, né? Mas ela é brega pra você. Ainda bem que ela não tá escutando. Ela não tá escutando, mas tudo bem. Mas o que acontece? Vou deixar a live um pouquinho mais legal, assim, mais animada. Então, o psicólogo, cara, que nem eu vou fazer uma live semana que vem com o meu amigo Dr. André Manzotti, que é um psiquiatra, nós vamos falar sobre bulimia, anorexia, compulsão alimentar, que são doenças psiquiátricas, cara, que ela acaba fazendo com que a gente não consiga atingir o objetivo. A gente até atinge uma semana e meia, só que a gente acaba decaindo, né? Eu sempre falo na minha consulta, nós temos 3 etapas para a gente atingir o nosso objetivo. Porque o paciente que chega lá no consultório, eu falo assim, ó, isso aqui é uma novela. Eu falo, não é novela, não. Isso aqui é um seriado, onde tem diversas temporadas e diversos episódios. E o papel principal é você. Eu sou apenas o coadjuvante. Eu estou aqui só para contracenar com você, porque você precisa de alguém para contracenar. Você é o papel principal. Só que, às vezes, esse paciente, ele tem 3 etapas para ele atingir o objetivo. Ele está comigo, fidelizado. Naquela temporada, ele está comigo. A primeira é restabelecer saúde. Isso aí, o paciente chega lá, ele sabe que ele está sem saúde. Porque o conceito de saúde é muito amplo. Né? Todo mundo que está aqui, que é profissional de saúde, ou que está estudando, ou que já passou por alguma avaliação médica, sabe que o conceito de saúde é muito amplo, né? Então, para eu atingir isso, eu preciso, se ele foi lá no consultório buscar ajuda, né? Ele está precisando restabelecer saúde. E a primeira etapa é essa. A segunda etapa é o emagrecimento, hipertrofia ou manter o que ele está. Só alguns ajustes. E a terceira, que é o mais importante e é o mais difícil, que é a manutenção de tudo isso. Às vezes o paciente chega lá, doutor, eu tenho um casamento tal dia. Aí eu faço os cálculos. Tá. Eu preciso emagrecer, eu preciso entrar num vestido tal. Falei, não, beleza. Eu te emagreço, eu te resolvo a vida. Só que eu não te dou garantia depois do casamento. Agora, se você quer um outro caminho, eu te dou um outro caminho. Porém, ele é mais difícil, só que é para a vida toda. Mas vai depender muito de você. Aí esse paciente fala, eu tive problema assim. Aí a gente entra com todos os profissionais junto, entendeu? Com o nutricionista para fazer aquele cardápio bacana, personalizado para ele. A gente que vai personalizar o plano de tratamento inteiro para ele, né? A pessoa acha que o nutrólogo fica falando só de alimento. Não, a gente fala de saúde.
né? A gente está lá para falar de saúde, né? Então, o que acontece? Ele precisa desse apoio. E outra, tem um outro profissional também, que é a própria família. Entendeu? A família também tem que ajudar, né? Principalmente, como eu falei no começo, né? Que da paciente que está na menopausa, que está no climatério e menopausa, que o marido já começa a olhar diferente, né? Já não tem aquele apoio, né? Aí ela começa a estressar com os filhos, né? E os filhos também vai estressar com ela começa a fazer tudo, aí vai embora. Então, precisa ter esse apoio familiar também, né? Então, hoje eu estava falando para o meu amigo Carlos aí, o Mazinho, né? Eu estava conversando com ele, a gente estava falando a respeito que a coisa mais difícil do mundo é médico trabalhar com prevenção, médico trabalhar com essa mudança do estilo de vida, com essa mudança do estilo alimentar, porque todo mundo gosta de seguir a moda. Mas está na moda fazer atividade física, está na moda ser saudável. Por que todo mundo não faz isso? Entendeu? Por que todo mundo não muda? Isso é o problema. Então, eu preciso de ajuda de outros pilares, né? De outros pilares. Para que isso junte tudo e você tenha benefício e você fique feliz e que você aprenda de uma vez por todas que ter saúde é chique. Ter saúde é chique. Eu falei na live com o profissional de educação física, o Carlos, ter saúde é chique. Mas por quê? Por que não entrar nessa onda? Se todo mundo está entrando, por que na hora que sai um iPhone, todo mundo vai comprar um iPhone novo? E por que não ter saúde não faz todo mundo? Que é barato ter saúde. Esses dias, eu e o Rafael, nós temos vários grupos em comum, pessoal, né? De amigos de infância, de amigos não sei na hora, amigos não sei na hora. Então, esses dias eu coloquei lá, não estou fazendo a propaganda não, mas um abraço pro nosso amigo do Jorge Mercado lá, que ele postou, né, postou um encarte lá, eu fiz o cálculo da parte do hortifruti e postei lá, não postei, Rafael? Deu R$ 28 uma alimentação para uma semana. E depois eu calculei a parte dos carboidratos ruins, dos carboidratos péssimos, né? E deu quase R$ 70. Você entendeu? Então, ser saudável é barato. Aí o comodismo é caro. O comodismo vai acabar ficando caro porque um dia você vai pagar. Isso porque nós nem falamos dos hábitos nocivos, como o tabagismo, como o narguile, que está famosinho, né? Como a bebida alcoólica em excesso. Claro que nós bebemos. Eu e o Rafael, nós bebemos cerveja. Ah, não, é doido, né? Não, claro que bebemos. Só que nós temos moderação. Porque quem me acompanha já sabe que eu faço um desenho de uma gangorra e o equilíbrio é tudo. Você entendeu? Não é a cerveja do final de semana, uma ou duas long neck, que vai te prejudicar. O que vai te prejudicar é o déficit calórico. É o que você fez durante a semana toda. É o que você fez de ruim a semana toda. Entendeu? Então, esse é o problema. Acho que você tocou num ponto que ele é interessante. O fato da prevenção. E um dos princípios da educação física, ela é a prevenção de doenças e a promoção da saúde. E isso é uma coisa que eu não consigo tocar, né? Então, se eu não consigo comprar tocando já para ter de imediato, é muito mais difícil, porque eu demoro um prazo. É igual fazer investimento na bolsa de valores ou no mercado. Você tem que apostar, estudar, e aí sim você vai ver os rendimentos ao longo do processo, né? A ajuda de todos os profissionais, né, todo esse tripé que tem voltado para essa parte mais de prevenção, ela é interessante e acho que cabe falar agora nesse contexto de pandemia, nesse contexto de um novo olhar para as coisas, né, que as pessoas estão dentro de casa, se locomovendo menos, o sedentarismo está bem maior. Tem alguns estudiosos que eles colocam o seguinte, que esse é o momento que as pessoas vão começar a cuidar mais da saúde e da alimentação. Né? E aí fica muito mais barato eu realmente fazer a minha frutaria durante a semana do que
eu comer um fast food, do que eu comer uma pizza, do que realmente eu fazer as coisas, sair de casa, ele fica muito mais. Eu preciso? Preciso. Eu tenho minha parte psicológica, minha parte social, a minha parte do meu desestresse. Eu não sei se é o termo correto, desestresse, tem alguns outros que não defendem, mas a parte de eu relaxar, de eu também renovar minhas energias para poder seguir. Mas essa fala é muito interessante. Não é o final de semana, né, que vai aí fazer eu estragar todo o meu processo, o meu trabalho, né? Sim, Dessa forma. com certeza. Porque agora não, mas quando a gente estava no âmbito normal, né, a gente estava fazendo churrasco no final de semana, ou saía, ou ia no restaurante, ou tal. Né? A gente acaba mudando a rotina, né? Mas a gente não pode fazer, não existe milagre, não existe milagre. Você quer ter uma vida saudável, quer emagrecer, você precisa fazer atividade física, né? Atividade física é um dos pilares da vida saudável. Eu sempre falo. Quais são os pilares da vida saudável? O pessoal que é meu paciente que está aí, faz um joinha aí se eu não estou falando, se eu estou falando alguma mentira. Quais são os pilares da vida saudável? A alimentação é a base, atividade física e o controle do estresse. Certo? Do controle do estresse eu tenho diversas vertentes, né? Ansiedade, o sono, o estresse, a depressão, enfim. É um conjunto de fatores que eu preciso ter para eu estar bem comigo mesmo, tá? Então, se eu não tiver uma boa alimentação, eu não tenho um desempenho na atividade física, no exercício físico, tá? E eu não consigo controlar o estresse porque eu não libero endorfina. Entendeu? Eu não libero serotonina, são os mediadores químicos do prazer. Entendeu? E aí vai ficar aquele círculo vicioso, com falha, com certeza, com falha. Entendeu? Então, eu preciso ter isso alinhado. Entendeu? Rafael, nós estamos com quase meia hora de live aqui. O pessoal quiser mandar pergunta aí, pode mandar, a gente vai estar respondendo, tá? Um abraço pro Fábio, o grande Fábio. É o nosso amigão de Fátima do Sul. O doutor Fabiano Ferrante, que é o meu amigo, nutrólogo também, fez a pós-graduação comigo em São Paulo, um grande amigo de Ribeirão Preto, que está fazendo um trabalho muito bacana lá. A Vanessa, que é uma professora de CrossFit aqui de Maringá, que também pega pesado e está na mesma linha nossa aí. O Ângelo, né, que tá a pescaria. Que nem ele falou, a pescaria. Rafael, toda pessoa precisa criar ferramentas, né, e estratégias para fazer o que gosta, para diminuir o estresse, né? O estresse vai contra o nosso emagrecimento, vai contra a nossa hipertrofia, entendeu? E vai contra a nossa saúde do modo geral. Né? Sim, aumenta o cortisol, aumenta tudo. O meu desestresse está aqui, ó. O Anjo citou a pescaria, é uma ferramenta. Né? Eu já sou pro lado do futebol. Alguns vão falar que eu não jogo nada, mas eu sou esforçado. Até hoje eu não parei. Muitos de vocês já pararam. Eu não. Eu parei. Eu jogo 3 vezes na semana. Né? Meu pai joga 2, 3 vezes na semana. Eu jogo um dia é campão. Né? Um idoso de 68 anos. Entendeu? Então, isso aí não pode deixar parar. Entendeu? Um abraço pro Léo aí. Tá mandando mensagem aí, ó, falando do corte de cabelo. Obrigado pelo meu corte também, Ô, Danilo, um outro ponto que eu acho que cabe falar aqui, até te mandei esses dias tava tendo um bate-papo com... Ai, fugiu o nome lá do urso. A gente chama o nome do ficha chama de urso branco, né? Ai, fugiu. Eu vou lembrar. Paulo Musi, lembra do Paulo Musi? Ele estava conversando com uma... Professor nosso, né? Eu já tive várias aulas com ele. Ele ensina demais. Cara, um monstro. Ele é um monstro. Entendeu? Humilde, gente boa e conhecimento fantástico, Paulo Musi. Rafael, mas ali, eu vou te falar, ele tem quase 14 mil horas de academia, tá? Ele falou para nós, ele tem quase 14 mil horas de academia desde quando ele nasceu. Sim, então, sim. Eu preciso estimular. Se eu não estimular, eu não vou conseguir no meu sofá emagrecer e hipertrofiar. Jamais. Eu preciso me dedicar. Não, mas a pegada bacana que ele estava falando com uma nutricionista que trabalha com ele na mesma faculdade é o fato
de fazer a alimentação ou desenvolver as orientações nutricionais pautada no ciclo menstrual. Já que você falou lá no início daquela tabelinha do ciclo menstrual, que eu trabalho com ela para montar minhas cargas de treino para as minhas alunas, a gente entende o ciclo menstrual dela, tenta ajustar ali o máximo, né? E eu achei bacana justamente porque a mulher, com todo perdão, meus alunos gostam porque eu sempre brinco, né? Mulher é um bicho estranho. Mulher é um bicho que ela, né, ela menstrua, ela muda, altera o temperamento que a gente está discutindo aqui agora. Ainda bem que são as mulheres. Se fossem os homens, a matança no mundo era muito maior. Sim, sim, com certeza. Né? Então, assim, eu tenho que entender esse organismo justamente nesse período mais crítico, né? Entrar quando estou perdendo muito sangue, eu preciso melhorar essa forma aí, né, Daniel? Sim. O que acontece, Rafael? Tudo que a gente faz, as orientações que a gente vai absorvendo, né? Associado com a alimentação saudável, com a prática regular de atividade física, até aquelas enxaquecas pré-menstruais somem, entendeu? E tem alguns alimentos que eu gosto de falar para os pacientes que são prejudiciais nessa época, né? Nessa época e como um todo, né? O Rafael é particular para falar também que depois que ele parou de usar um alimento chamado leite industrializado, as coisas melhoraram. Se melhoraram para ele, imagine para as mulheres. O que é a menstruação? É um processo inflamatório, que é a descamação uterina, da parede uterina, né, naquele período, né, de 5 até 7 dias. Né? Então, se ela está inflamada, né, quais são os alimentos que causam maior inflamação? Lactose e glúten. Comprovadíssimo cientificamente, são os piores alimentos que nós temos no mercado. Isso aí eu estou falando da parte alimentar. Se você tiver alguma alteração da parte funcional, aí você precisa procurar um ginecologista, fazer alguns exames específicos, né? Fazer um ultrassom transvaginal ou um pélvico para poder estar avaliando a função, né, ovariana, a função uterina, tudo essas particularidades. Mas não é o assunto hoje, mas a SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos, né, que agrava muita população, o que acontece? Ela é melhorada com atividade física. A síndrome de ovário policístico, o que é? Que nada mais é que uma resistência insulínica, né, que acaba você melhorando a resistência insulínica, você melhora a síndrome de ovário policístico. Mas isso eu vou deixar, né, deixar para os meus amigos ginecologistas, né? Claro que se a gente chega no consultório e a gente tem uma desconfiança, o paciente começa a relatar, a gente solicita um ultrassom para ver. A partir do momento que a gente olhou ali, a gente manda para os nossos colegas ginecologistas para poder fazer a avaliação, para poder fazer o tratamento. Claro que conjunto com a gente, porque o tratamento da síndrome do ovário policístico, que é a SOP, que a gente fala, que é a sigla SOP, nada mais é que a resistência insulínica e atividade física e alimentação melhoram drasticamente. Então, eu preciso... Não tem como, não tem para onde escapar, Rafael. Alimentação, atividade física é a base da vida, cara. Não tem uma pílula mágica, não tem um remédio, não tem um antídoto, não tem jeito. Mas tem um negócio na população, na maioria da população, que se chama o comodismo, né? Cultural isso aí, né? Ah, tô com preguiça e tal. Mas isso é personalizado de cada pessoa, que isso tem que ser para quem procura a gente, para quem se interessa, para quem está preocupado, procura a gente procura traçar um plano, mostrar o caminho, dar ferramentas para essa pessoa, dar até um GPS na mão dela e falar, é numa linha reta, tipo aquela do desenho Papalégua,
Fala assim, ó, é nessa linha reta aqui, ó. É nessa linha reta. E é lá no final. E você tá com GPS aqui, você tá com um bom carro e tal, você pode ir aqui, é desse jeito, não precisa sair da linha, não. Só que a pessoa não vai. Se ela não tiver um apoio estrutural multidisciplinar e familiar, ela não vai. Você percebe que a gente, cada tópico que você me traz aí, a gente roda, e eu trago tudo na avaliação multidisciplinar e nos pilares da vida saudável e na família, porque isso é o mais importante. Só para trazer, eu dei uma pesquisada um pouco para a gente comentar e trazer alguns assuntos na parte da atividade física, para a Sheila aí que estava reclamando, né, para a Cássia, para todo mundo, um estudo sobre a influência do exercício físico na qualidade de vida de mulheres pós-menopausa, né, publicado pela revista, cadê? Deixa eu achar aqui. Pela revista de Geriatria e Gerontologia, ela revela o seguinte, que 63% das mulheres sedentárias, né, que relataram sintomas de climatério com intensidade moderada e severa, aliás, 63% era mais forte nas mulheres sedentárias e 33% disso era relatado nas mulheres que faziam atividade física. Então, ou seja, tinha uma diminuição muito grande, né? E daquelas dores muito intensa, em 3,8% das sedentárias foi relatado, e já em nenhum caso muito intenso foi relatado as que praticavam as atividades físicas regulares, né? Então, assim, estamos falando apenas de um fator, né? Achei legal a gente falou aqui, ó, a Carol fez algumas perguntas nos stories, um pouco aqui. Uma dieta vegetariana é mais saudável do que uma dieta baseada em proteína animal? Carol, assim, ó, os vegetarianos e os veganos, ele tem uma deficiência, uma deficiência eu não digo, mas um déficit proteico muito importante, tá? Por quê? Eu não consigo, já que ela falou na proteína, eu preciso fazer um texto da proteína, tá? Carol, nós precisamos de 1,2 a 2,4 de gramas de proteína por quilo por dia. Fazendo uma média disso aí dá 1,6, ok? Eu não consigo trazer da alimentação vegana ou vegetariana essa quantidade, certo? E te falo uma coisa, mesmo associada com proteína animal, eu também não consigo. Se você não estava no começo, eu falei os 3 suplementos que eu não fico sem. O whey protein é um deles, que é a melhor fonte de proteína que eu tenho disponível exógena para trazer, para suprir essa quantidade que eu necessito diária. Mas eu tenho bastante paciente vegana e vegetariana, Fel. E nós temos bastante problema com isso. E eu tenho uma paciente que ela é vegana e ela tem um corpo até legal. Só que ela não está conseguindo ganhar massa. E aí eu falei para ela, ó, se você vai optar para esse caminho, beleza, vai ficar nesse caminho. Só que nós vamos ter que usar uma proteína vegana. Nós temos no mercado diversas proteínas veganas que me traz esse suporte, né? A proteína da ervilha, a proteína do arroz, né? Que são proteínas que eu consigo absorver e suprir essa quantidade de quilo por dia. Então, quando ela fala assim, é mais saudável, ela pode ser até mais saudável, só que ela vai causar um déficit. E eu preciso suprir isso. Como eu vou suprir? Através de uma proteína vegana. Eu preciso suplementar a proteína vegana também. Então, tomar muito cuidado. Quem é vegano, quem é vegetariano, precisa suplementar com proteína vegana exógena, que é proteína da ervilha, proteína do arroz. Tem outras proteínas que são importadas, né? Eu tenho do milho, eu tenho do amendoim também, eu tenho, que não tem no Brasil, mas tem em outros lugares, nos Estados Unidos, na Bélgica, tem uma proteína muito boa, que vem do girassol, se eu não me engano, que é muito boa também. Só que é uma quantidade menor, mas vai te ajudar muito.
né? Danilo, tava só pegando esse gancho, eu, quando estava terminando, estava no grupo de estudo, estava fazendo como aluno especial para o doutorado aqui na UFGD, nós estávamos traçando uma estratégia ali, porque aqui em Centro de Interações Block, ela desativa o soja, né? A gente ia pegar e fazer do soja desativado a proteína do soja, né? A whey protein, né? A proteína do soja, justamente para tentar suprir essa. Que assim, quando fala em proteína, tem de alta qualidade, de baixa qualidade, né? Então, assim, tem vários tipos né, dessa proteína. E aqui a gente tem ferramenta para poder falar a noite inteira, se for o caso, só da proteína. Sim, com certeza. Deixa eu já. Né? Rafael, tá faltando 9 minutos para acabar a live. Isso. O Rafael já me mandou uma mensagem aqui. Nós vamos cair, nós vamos voltar e fazer mais 20 minutos. Beleza, é isso mesmo. Tá, pessoal, tranquilo? Fiquem aí, você cair, a gente já volta em seguida. E manda as perguntinhas aqui. Manda um aviãozinho para todos os seus amigos aí, pessoal. Outro ponto, que aí assim, a gente vai entrar nessa discussão também, das proteínas, né, Danilo? Eu posso falar por mim, eu sempre tive um preconceito em relação à suplementação, algumas coisas, até a gente tem que entender. Graças a Deus vem a ciência, a gente estuda, melhora, vê o que serve e o que não serve, e a gente usa. A suplementação, eu tenho que entender que ela é para suprir algum déficit que eu tenho, né? Por exemplo, eu iniciei uma atividade, estou vendo a minha esposa Josiane dizendo que vai ser mais sedentária. Está gravado aqui, Josiane. Eu vou te cobrar isso daí. A Bruna fez o print, né? Fez o print. Beleza, vamos cobrar ela depois. Justamente por isso. Eu, por exemplo, envolvendo do sistema amplo de saúde, né, o biopsicossocial, eu tenho um estúdio, era aqui nesse espaço que a gente está falando, depois eu levei para a faculdade, só que o meu psicológico trava de trabalhar, de fazer atividade dentro do meu estúdio. Para mim era trabalho. Eu ia para uma outra academia. As pessoas não conseguem entender por que eu ia para uma outra academia. Porque eu desassociava a questão do trabalho. Eu voltei a treinar agora. Voltei a treinar agora. E aí que está um problema. Eu comecei a criar um hábito de se exercitar. E agora eu preciso melhorar a minha alimentação. E aí eu vou procurar um nutrólogo bom aí para a gente conversar depois, num preço bem acessível, para a gente fazer. E eu acho que isso que é o interessante aqui do pessoal que está assistindo, a gente iniciar. Eu tenho a família? Tenho. Eu tenho a família, eu tenho meus filhos, de pandemia eu não consigo sair, eu tenho que me isolar, mas eu tenho que procurar uma melhor hora para iniciar. Eu tenho que procurar as orientações. E já, antes que caia nesse primeiro momento, eu tenho certeza que quem mandar direct lá no @Dr. Danilo, e mandar algumas perguntas e tal, ele vai responder para vocês também. Assim como mandar no meu, na parte de atividade física, exercício, eu também vou mandar algumas orientações, né? Uhum. Danilo, voltando, eu me perdi um pouco. Voltando à questão aí do vegano ou não, acho que é isso que colocaram. O equilíbrio, né? Os extremos, ele é muito complicado, né? Sim, então eu preciso assim, cada vegano, cada vegetariano, a gente tem um pouco de dificuldade, mas não é um bicho de 7 cabeças. Ele é vegano, é vegetariano, não vai atingir o objetivo dele. Não, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele precisa ser orientado. Porque muitos veganos e vegetarianos não sabem que existe no mercado proteína vegana para ser consumida. E se você fizer um cálculo básico, né, uma pessoa de 70 quilos, ele precisa de aproximadamente, né, 110, 105, 115 gramas de proteína por dia. Cada scoop de whey protein tem de 25 a 28 gramas. Algumas têm 22 gramas, vamos se dizer. Isso. Se eu fizer o uso de 3 vezes ao dia, gente, não podemos usar o whey protein pré-treino, hein? Pré-treino. Se a gente fizer isso 3 vezes por dia, eu já tenho um suprimento de quase metade. E o resto eu vou buscar dos alimentos. Eu vou fazer uma dieta
né? Hiperproteica, hipocalórica, claro, porque eu preciso trabalhar com o déficit calórico, que eu acho que eu aprendi com meu amigo Giorelli, que é um grande professor, que é o coordenador da pós-graduação lá do Einstein, que é meu amigão, que eu sempre falo, alguns pacientes sabem, não existe hashtag tá pago, existe hashtag tô pagando, porque eu preciso fazer atividade física, tá pago, então vai parar por aí, não vai trabalhar mais nada, não vai fazer mais nada, não vai dormir, não vai comer, tá pago? Pagou? Parou por aí? Não. O Giorelli, ele tem esse jargão, né? De tô pagando. Que até coloquei na matéria que nós fizemos para a revista aqui da região, da revista Guia Saúde, esse dizer, tô pagando. Entendeu? O Giorelli fala isso. Porque eu preciso malhar, eu preciso me alimentar depois, eu preciso dormir. O sono é fundamental. Né? Você vê, né, Rafael? O assunto é amplo demais, cara. Demais. Ele é muito demais. amplo. Quando a gente está falando de saúde, de longevidade, o assunto é muito amplo, cara. Eu não consigo falar em uma hora. A consulta nossa lá dura de 1h e 10, né? Os pacientes que estão aqui, põe um joinha aí, se não é isso, ou mais. Tem paciente que a gente até extrapola, tem paciente esperando lá, faz meia hora que está esperando lá, fala, peço desculpa, mas é que você também vai ter esse benefício, mas não dá. Eu preciso conhecer o paciente, eu preciso entender o paciente tem que sair dali satisfeito, ele tem que sair dali entendido, porque ele precisa voltar. O paciente chegou ali, eu não tô menosprezando os outros colegas médicos de outras áreas, mas o paciente chegou ali comigo, ele vai comigo até o fim da vida, se ele quiser. Entendeu? Ele está íntimo comigo. Ele manda mensagem no meu WhatsApp, ele manda mensagem no Instagram, ele está comigo. Entendeu? A gente acaba ficando todos amigos, entendeu? Não tem esse negócio, eu tô com vergonha de mandar mensagem para o paciente. Não, eles me mandam, porque assim, uma consulta diferente, cara. Quando a gente fala de saúde, de prevenção de saúde, de promoção de saúde, de longevidade, de vida saudável, a gente é amplo o negócio. O Fabiano aí, ó, o Fabiano Ferrante, é meu amigão. Sim. A gente discutiu muito durante o tempo que a gente passou na pós-graduação e a gente conversa muito sobre isso. Ele, os nossos companheiros lá que é o Ricardo Riso, o Bruno, que é capitão do Exército lá no Rio de Janeiro, o Fábio lá de Atibaia, todos os nutrólogos também, que a gente tinha a mesma ideia. Tinha outros lá que tinham umas ideias diferentes, sabe? Que a gente falava assim, não, eu não acho que é assim não, cara. E assim, a gente começa a formar as panelinhas na pós desse jeito. Porque assim, a gente percebe que o cara tá desviando muito a linha, o segmento nosso, né? E a gente fala, pô, não dá, né? Não tem como aceitar o que o cara fala. Será que o cara tá fazendo certo? Será que não tá? Né? Claro que a gente faz... Danilo, vamos encerrar. A gente já volta com essa parte. Entrar o Érico, o Alisson aí, a gente vai encerrar, mas a gente já volta. Não sai daí. Vamos falar agora de protocolo de atendimento, que é interessante. Vamos já voltar. 2 segundinhos, a gente já volta.